Você precisa ter um porquê. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já sabem, sentei nessa cadeira, a gente vai ter um papo de estudante. E o vídeo de hoje eu comecei com essa afirmação: você precisa ter um porquê. E esse porquê, eu vou colocar ele no... Se eu não coloquei no título do vídeo, eu vou colocar ele aqui pra você agora. É o porquê junto e com acento circunflexo no E. No E, no caso, porquê. Esse porquê, ele significa uma razão. Então, ele é um porquê, ele não é porque alguma coisa, ele não é para fazer uma pergunta ou para responder uma pergunta. Ele é a razão pela qual você fez ou está fazendo alguma coisa. Ele é, por exemplo, a justificativa, a razão pela qual a ação da frase anterior foi feita. E é fazendo esse paralelo mesmo com a gramática normativa da língua portuguesa que eu quero conversar com vocês hoje sobre disciplina e sobre motivação. A gente tá cansado de saber que depender da motivação, desse sentimento para fazer as coisas, não funciona, porque nem sempre a gente tá motivado. A questão é, existe uma forma de criar esse sentimento de motivação? Existe uma forma de se sentir engajado nas atividades que a gente precisa fazer no dia a dia? Existe uma forma mais fácil, ou pelo menos que você saiba o caminho até ela, para criar disciplina, compromissos e etc. Exatamente por isso que eu coloquei o título desse vídeo como Você Precisa de um Porquê. Esse porquê é a razão. Motivação, ela separada, é um motivo para a ação. Ou seja, você precisa de um motivo, você precisa de uma razão, de um porquê. E eu vou contar pra vocês aqui um pouco da minha experiência. Durante o meu ensino médio, aconteceu a pandemia em 2020, eu tava no segundo ano do meu ensino médio, eu tinha decidido que eu queria estudar mais e que eu queria estudar especificamente pro Enem. E foi um período muito conturbado, eu parei de assistir jornal porque aquilo tava mexendo com a minha saúde mental e etc. Eu ficava muito em casa, eu só ficava em casa, né? Quase todo mundo. Meu pai, por exemplo, trabalhou fora e eu ficava muito preocupada e eu queria estudar. Então, eu fiz do estudo meu refúgio do que estava acontecendo, ignorei o que estava ao meu redor e foquei naquilo ali. E uma das coisas que me ajudava a focar nisso, a levantar cedo todos os dias, eu levantava 4 da manhã, como eu não estava cansando e conseguia dormir cedo porque não tinha compromissos fora durante a semana e nem no final de semana, eu dormia muito cedo, 8 horas da noite, 9 horas eu tava dormindo, 4 da manhã eu já tava de pé, meu olho abria. Então eu estudava durante todo esse período. Às vezes eu ia até um pouco mais tarde, eu acordava um pouco mais tarde no outro dia. Tudo variando de acordo com o horário de dormir, né? O horário de acordar variando de acordo com o de dormir. E, gente, sinceramente, tinha dias que eu queria ficar deitado o dia inteiro. Tinha dia que eu só queria desligar aquela câmera e dormir. Tinha dia que eu não queria acordar cedo pra estudar pro Enem num cronograma à parte da escola que tava tomando o meu tempo livre, porque eu estudava pro colégio. Eu acho que tem um registro disso aqui, eu não tenho certeza se tem vídeo disso no canal. Não, não tem, dessa época não tem. Eu estudava pro colégio de 7 a meio-dia, e aí de 1 às 3 eu revisava toda a matéria que eu tinha tido e fazia questões. E aí de manhã, primeiro de 5 às 7, né? 6 e meia, porque eu tinha que parar pra tomar café e etc. Se eu já não tivesse tomado antes, mas eu dava uma pausinha antes de começar os estudos. Aí de 5 e pouca a 6 e pouca, ou então de 4 e pouca a 6 e pouca, eu fazia minha primeira sessão de estudos do dia. E depois de tarde, na parte depois dos meus estudos da tarde, né, pro colégio, eu fazia exercício físico e estudava pro Enem, com o meu próprio cronograma. Isso era extremamente cansativo, mas tinha um porquê, tinha uma razão, tinha um motivo pra ação que me fazia levantar tão cedo todos os dias, que me fazia abrir mão, por exemplo, de descansar ou de procrastinar, porque, convenhamos, é muito conveniente procrastinar. Tinha um motivo pra isso, tinha um motivo pelo qual eu levantava. E aí, a razão na época, meu motivo pra fazer as coisas era porque meus pais tinham se dedicado muito, eles estavam se dedicando, meu pai saía pra trabalhar e eu achava injusto que ele estivesse se arriscando, pagando o colégio e levando as contas e eles tivessem se esforçado tanto para que eu tivesse acesso à educação e eu jogasse essa chance no lixo simplesmente porque eu não tava afim naquele dia. Então, eu fiz disso a minha motivação para estudar e para continuar ali naquele foco, tanto para o colégio, que já era pré-vestibular,
quanto para estudar sozinha pro vestibular. E isso fez toda a diferença na minha trajetória. Porque tinha dia que eu não queria levantar da cama naquele horário. Porque, gente, pensa, inverno, frio, 4 horas da manhã se levantando da cama, é desconfortável. Agora eu te contei a minha experiência pessoal, eu quero falar com você sobre motivos que você pode usar para criar aí esse gatilho, digamos assim, para disciplina, esse gatilho para fazer as tarefas que você precisa. E aí eu vou colar aqui na minha anotação, porque não tem como eu lembrar de tudo. O primeiro deles é o sucesso pessoal, metas em geral. Isso me ajuda também, né? Onde você quer chegar? O que você quer ser? Porque quando a gente olha para a trajetória de pessoas que a gente considera bem-sucedidas, dificilmente elas ficaram deitadas na cama fazendo nada. Todo mundo, né? Independente de onde você queira chegar, você pode, sei lá, querer ser uma confeiteira, que é a profissão da minha mãe, adoro. Eu adoro ser filha de confeiteira, porque eu posso comer todos os recheios. Enfim, fecha parênteses. Você pode querer ser uma confeiteira bem-sucedida, você pode querer ser um padeiro, você pode querer ser um astronauta, você pode querer ser dona de casa, querer ser juiz ou juíza, enfim, qualquer profissão. Nenhuma dessas pessoas que adquiriu aí esse sucesso profissional esteve deitado o dia inteiro. Então, poxa, eu quero chegar, eu quero ser confeiteira. Então, eu tenho que correr atrás de cursos sobre o assunto, de estudar sobre recheios, de cozinhar o bolo, de fazer todo aquele processo, de estudar sobre confeitaria, de aprender e também de colocar em prática esse conhecimento, né? Eu não posso ficar parada. E a mesma coisa serve para todas as profissões. Então, onde você quer chegar? Qual é a sua meta de sucesso? Qual é a sua definição de sucesso? A partir disso, você já cria um porquê aí bem sólido. Outro, esse é o meu propósito. Tipo, eu nasci pra fazer isso, eu fui chamada pra isso. Isso tem a ver com o que eu fui chamada pra fazer. Eu vim fazer a diferença aqui na Terra, então eu vou por aqui, por esse caminho, porque é aqui que eu vou cumprir meu propósito. E, cara, essa é provavelmente uma das mais fortes. Provavelmente a única que pode ser que você não desista, né? Claro que você corre o risco de desistir, qualquer que seja a sua motivação, o seu objetivo final, mas essa daqui, pra mim, é disparada. Tipo, não importa o resto. Esse é o meu propósito, eu vou seguir nisso aqui. Eu acho importante. Na verdade, eu não só acho importante como os psicólogos e pesquisadores que estudam as emoções humanas e como as religiões, como a fé afeta isso, eles dizem que se você tem uma crença, tem uma fé, você se recupera mais rápido das situações que você passa. E essa é a que eu tenho certeza, porque tá aqui, inclusive, esse aqui, como Deus curador. É um psicólogo que também é cristão, se eu não me engano, ele é pastor. E aí ele conta casos onde a religião, né, o cristianismo ajudou as pessoas a superarem. E ele faz esse recorte dessa pesquisa de uma universidade que fala sobre isso, né? Acho que foi até uma pesquisa que ele participou. E eu achei muito interessante e eu acredito fielmente que isso se aplica a outras áreas da vida e que não só superar conflitos ou dificuldades ou situações difíceis. Eu acho que ele estava falando especificamente de luto, é um livro que trata das emoções, né? E eu acho que ele estava falando de luto especificamente. O terceiro é parecido com o primeiro, mas não é a mesma coisa, que são metas pessoais, do que eu gosto. Eu, por exemplo, gosto de leitura, gosto de lettering, são muitos hobbies aleatórios que eu tenho. Então, pra chegar lá, sua meta pode ser essa também, pode ser só um hobby. Mas pode não necessariamente ser fazer do hobby a sua profissão, mas ter uma profissão que te permita tempo, dinheiro e qualidade de vida pra manter o seu hobby ativo. Por exemplo, eu acho que na área jurídica são poucas as profissões que trabalham um pouco. Mas a longo prazo, né, investindo numa aposentadoria, né, investindo dinheiro e esse retorno chegando, eu consigo, tipo, menos tempo de trabalho para poder ler os livros que eu quiser e não os de direito, olha o vademecum ali, e pintar, desenhar, igual é o lettering, fazer balé, não sei, né? Vai saber o que eu vou fazer quando eu tiver tempo livre. A meta pode ser um sonho de muitos anos,
Às vezes a gente não coloca os sonhos como metas, mas aqui a gente tá olhando de um contexto em que, por exemplo, a pessoa tá estudando para um concurso, como eu estava na época estudando pro vestibular, né, para entrar na faculdade. E esse era um sonho de criança, eu tinha ouvido quando eu era criança, não, quando você crescer, quando você fizer 18 anos e acabar o ensino médio, você vai estudar na faculdade federal. Então, ao longo dos anos, aquilo se tornou um sonho para mim, estudar naquela universidade. Por que não fazer disso um motivo para estudar? Por que não fazer disso o que me faz sair da inércia e começar a trabalhar em prol dos meus objetivos? E o último é pela família, pelo outro. Esse aqui, eu acho que ele tá pouca coisa coladinho na traseira do esse é o meu propósito. Foi o que eu usei, foi o exemplo que eu usei com vocês. E eu acho que quando você faz pelo outro, a responsabilidade não é só com você, afeta outras pessoas também, né? É o meu sonho, mas isso também afeta outras pessoas. É um nível de responsabilidade diferente. Eu acho que a gente só precisa tomar um pouco de cuidado com qualquer um desses, em não deixar isso se tornar um peso. É pra ser uma motivação, é pra ser leve, não é pra ser um peso a mais, não é pra ser uma preocupação, um desespero. É pra ser uma ajuda. Hoje eu tô com vontade de procrastinar. Não, eu não vou procrastinar, porque esse aqui é meu sonho. Eu sonho em ser astronauta, então eu vou me dedicar pra entrar nessa faculdade aqui, porque eu vou estudar ela, depois eu vou fazer isso, eu vou seguir tal caminho, eu vou por aqui, mas eu preciso, agora eu preciso sair do lugar e fazer essa lista de questões de matemática que eu não gosto. Entende? Eu acho que isso faz toda a diferença. E hoje, na faculdade, né, passei pela história. Se você chegou aqui de paraquedas, eu passei no vestibular, em primeiro lugar em história. Depois eu fui aprovada em direito para UF, não fui, continuei fazendo história. E depois abri um edital para eu queria mudar de campus. Ao invés de mudar só de campus, eu mudei de campus e de curso e hoje eu faço direito. Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu recebi a notícia de que eu fui efetivada no meu estágio voluntário que eu fazia. Então, eu tô aqui no segundo período da faculdade de Direito, estagiária remunerada. E digo pra você que tem dias que ainda é na base do caramba, esse é meu sonho, então eu vou levantar, porque eu não tava afim, não. Segue funcionando e, assim, não tem preço ver, tipo, a reação dos meus pais quando eles ficam sabendo desse tipo de coisa. Tipo, quando eu cheguei pintada em casa, toda pintada, eu pintei os braços, as pernas, o rosto. Aqui no busto eu tava de vestido, eu tava toda pintada, eu cheguei carregada de tinta em casa. Chegou a ficar a marca da tinta em mim no trote, né? Não foi bem trote, mas no dia da pintura. E tanto nesse dia quanto hoje que a gente recebeu a notícia de que eu ia ser indicada pra ser estagiária, não tem preço, assim, ver essas reações e ver os amigos em volta comemorando isso tudo é muito importante. Então, que esse vídeo te ajude a enxergar motivos pelos quais você deve sair da inércia e começar a trabalhar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que dá pra fazer a jornada algo mais leve, dá pra ter um motivo pra continuar fazendo mesmo quando a gente não quer, ou quando a gente só tá a fim de ficar deitado procrastinando. Nem sempre a procrastinação é a solução. Na verdade, eu não acho que ela seja. Em alguns momentos ela pode até gerar bons resultados, que é aquela procrastinação que gera criatividade, mas é impagável você ter um motivo e depois daquele motivo falar, quando você conquista seu objetivo, você falar, caramba, valeu a pena chegar aqui. Enfim, é isso. Espero que vocês se sintam motivados a partir de agora, sem precisar daquele sentimento de, nossa, que garra, que vontade. Não tenho vontade, mas eu tenho um porquê. Nossa, gente, isso ficou chique. Eu não tenho vontade, mas eu tenho um porquê. É isso. E um beijo. Te vejo no próximo vídeo.